Olá, eu sou a professora Kátia Toffoli, do Eixo de Gestão e Negócios do Instituto Federal Campus Parnaíba. Estou aqui para apresentar o projeto de extensão Banner Itinerante. Ele é um projeto que acontece anualmente no Instituto Federal do Piauí Campus Parnaíba e, em razão da pandemia da Covid-19, no ano de 2020 ele está sendo feito na versão virtual. Esse projeto é coordenado por mim e os trabalhos são resultados da produção acadêmica desenvolvida pelos alunos da disciplina Projeto Integrador do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais e serão apresentados pelos respectivos autores. Hilary Emily Oliveira Gomes, Lucas de Mesquita Souza, Joel de Carvalho Fontinelli e Kézia Rayane da Silva Oliveira. Nosso professor orientador foi o Gésio de Lima Veras. Quem irá apresentar o trabalho será somente Hilary Emily Oliveira Gomes e Kézia Rayane da Silva Oliveira. Temos como tema a gestão da propriedade intelectual e dos processos de transferência de tecnologia no âmbito de uma instituição pública do Estado do Piauí. O trabalho foi produzido na disciplina de Projeto Integrador no segundo semestre de 2020. Darei início à introdução do nosso trabalho e falarei um pouco sobre a Lei de Inovação, Política de Inovação e Desafio Institucional. A Lei de Inovação, ela foi criada em outubro de 2005, com a noção de que o governo deveria estimular e expandir o apoio entre as universidades e as empresas, que eles queriam facilitar a participação de universidades e centros de pesquisa no processo de inovação das empresas e estimulando a transferência de conhecimento das universidades para o setor privado. Para que isso pudesse ter sido posto em prática, o artigo 15A da Lei 13.243 de 2016, que é a Lei de Inovação, estabelece que a instituição científica, tecnológica e de inovação, que são as ICTs, deverá instituir sua política de inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as propriedades da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e com a Política Industrial e Tecnológica Nacional. Neste caso, cada ICT deve elaborar a sua política de inovação, referida lá no artigo 15A, ou seja, elaborar documentos formais com diretrizes gerais que norteiam a atuação da instituição nas ações ligadas à inovação, à proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia. No entanto, a implementação e o estabelecimento da política de inovação ainda é um grande desafio nessas instituições. Desta forma, ocorre a seguinte problemática: como ocorre a execução da política de inovação no que diz respeito à gestão da propriedade intelectual e dos processos de transferência de tecnologia em uma instituição pública do Estado do Piauí? Para resolver essa questão, surgiram os seguintes objetivos. Objetivo geral: investigar como ocorre a gestão da propriedade intelectual e dos processos de transferência de tecnologia no âmbito de uma instituição pública do Estado do Piauí. Os objetivos específicos são: analisar a implementação da política de inovação ou documento equivalente de uma instituição pública do Piauí, compreender o fluxo de processos sobre a inovação e transferência de tecnologia em uma instituição pública do Piauí e entender o papel do NIT na gestão da propriedade intelectual e dos processos de TT de uma instituição pública do Piauí. Este projeto se justifica devido sua relevância social e econômica da temática gestão dos processos de inovação, visto que esta é uma forma de incrementar a produção tecnológica das instituições, bem como a possibilidade de celebrar contratos com as empresas interessadas. Na interdisciplinaridade, usamos duas disciplinas, que foram elas: Aspectos Jurídicos da Administração 2,
onde abordamos os assuntos relacionados ao direito administrativo, em especial ao assunto de atos administrativos a ser estudado dentro da gestão pública. E em gestão de processo, abordaremos procedimentos básicos para gerenciamento de mudanças organizacionais, em especial a gestão da inovação em instituições públicas. Agora darei início ao nosso referencial teórico e falarei mais um pouco sobre a política de inovação. O que é a política de inovação? A política de inovação é um documento, mas que tipo de documento é esse? Esse documento é que apresenta as regras de uma empresa ou instituição pública sobre a sua atuação para a promoção da inovação. Ela é o ponto inicial para qualquer empresa e instituição pública que queira trabalhar com gestão de inovação. É um documento que mostra as regras para a promoção de inovação. Agora falarei um pouco sobre a transferência de tecnologia, a TT. O que ela é? Ela trata-se do processo de transferência do conhecimento científico e tecnológico, protegido ou não, desenvolvido por instituições científicas, tecnológicas e de inovação para empresas. Então, é um conhecimento que vai passar para empresas. Ela visa dar acesso àquelas tecnologias desenvolvimentas em escala de laboratório às empresas que têm o interesse em desenvolver e explorar comercialmente a tecnologia, seja por meio de novos produtos, processos ou aplicação em materiais ou em serviços. O processo de transferência de tecnologia, ele pode ser extremamente importante, para as empresas e instituições. Ela passou a ser um meio de aumentar a inovação, sendo uma oportunidade competitiva para que as empresas busquem não somente o levantamento dos recursos internos para a utilização de novas tecnologias, mas conseguir parceiros externos para a implantação de novas tecnologias. Olá, me chamo Kézia Rayane da Silva Oliveira e darei continuidade à apresentação. Aqui nós temos a metodologia. E dentro da metodologia possui 3 pontos importantes, que o primeiro ponto é a natureza de pesquisa, o segundo é a abordagem e técnica de pesquisa, e o terceiro é os instrumentos de pesquisa. No primeiro ponto, que é a natureza de pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que nós utilizamos as ferramentas que achamos necessárias. No segundo ponto, que é a abordagem e técnica de pesquisa, que nós implantamos dentro desse projeto uma proposta metodológica qualitativa de estudo de caso, que foi usado para investigar o caso específico de uma instituição pública. E o último ponto, que é um instrumento de pesquisa, que o levantamento e a coleta de dados foram realizados por meio de uma observação indireta, na qual foi aplicado uma entrevista com um servidor de uma instituição pública dentro do estado do Piauí. E dentro da metodologia também nós temos o sujeito de pesquisa, que foi realizada uma entrevista com um profissional qualificado para exercer a sua função de servidor que atua junto ao NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. Tendo em vista que esse objetivo foi alcançado, a entrevista se resumiu em perguntas, no caso foram 10 perguntas, que esclareceram pontos importantes dentro desse setor de atividade. Continuando, e agora com a análise de dados, aqui nós temos as 10 perguntas que foram feitas ao servidor da instituição. E como sabemos que para o funcionamento de qualquer setor é preciso ter uma equipe exclusiva somente para isso, e saber também como é que esses profissionais são selecionados, se é selecionados por meio de um concurso público, de uma seleção interna ou até mesmo de indicações superiores. E a pergunta que foi feita ao servidor é: quantos profissionais atuam no NIT hoje? E como esses profissionais são selecionados? E a resposta dele para isso foi que a equipe é formada somente por 6 funcionários e que eles foram escolhidos, designados, por meio de uma seleção interna. Passando para o próximo ponto. O NIT possui espaço físico próprio com estrutura material adquirida para o seu funcionamento. Como sabemos, que é de extrema importância uma organização ter seu espaço especializado e com materiais essenciais para o seu funcionamento.
E, diante disso, o servidor afirmou que o NIT sim, que ele possui seu espaço e que eles contêm materiais que auxiliam para o seu funcionamento. Para um aprofundamento do assunto, é preciso conhecer quais são as competências do NIT. E se o NIT tem competência tanto para gerir a propriedade intelectual da instituição, como para realizar o processo de transferência dentro dela. Essa pergunta foi feita ao servidor, e a resposta dele para isso foi que sim, o NIT possui essa competência. Também foi perguntado a ele quais são algumas competências do NIT, e ele citou apenas 3, na qual é estabelecer uma política de inovação e propriedade intelectual, oferecer e fortalecer parcerias com empresas e com a sociedade em geral, verificar os registros e zelar pela segurança dos títulos de propriedade intelectual. Essas foram as 3 competências na qual ele citou. Outro fator importante é a negociação. Ela torna-se indispensável diante de qualquer processo. Então, como são realizados os processos de negociação sobre transferência de tecnologia pelo NIT? O servidor afirma que a negociação é feita pessoalmente, com comprovações de documentos, e ressalta também a agilidade da sua equipe para com o cliente, que ele torna o processo muito mais eficiente e eliminando burocracias que possam haver futuramente. Atualmente, entrando aqui já em outro ponto, um atrativo dentro das empresas é a utilização do novo marco legal de inovação. Com isso, foi questionado ao servidor se eles já estão dispondo dessa nova ferramenta e se isso dificulta o processo de transferência de tecnologia dentro da instituição. E a resposta dele para isso é que não, que eles ainda não estão utilizando esse novo marco legal. E a dificuldade que poderia haver é ter a falta de ferramentas que somente esse novo marco legal possui. A criação de projetos para inovação e melhoria de empresas sempre é uma proposta muito bem estruturada. E a pergunta que foi feita ao servidor é que se na sua instituição eles possuem projetos pré-definidos de inovação e transferência de tecnologia. E a conclusão dele para isso foi que sim, que eles possuem sim esse tipo de projeto. Porém, uma barreira que eles vêm enfrentando, têm enfrentado atualmente, e que dificulta o processo é a falta de interesse por parte de empresas situadas no estado que eles atuam. E isso ocasiona que deixa os processos em um estado de espera, Na 8ª questão, no 8º ponto, foi perguntado se ele poderia apontar algumas ações estratégicas do NIT, em diferentes campos de atuação. E a resposta dele para isso foi que eles possuem um site exclusivo, no qual está disponível para o uso populacional, onde demonstra as ações e projetos do NIT. No caso, eles mostram dentro desse site todo o caminho até chegar nos resultados finais, no caso dos projetos. Um fator interessante que foi perguntado ao servidor é que se na instituição possui algum projeto que está parado e ainda não teve a oportunidade de explorar por uma empresa situada na região, pois muitas das vezes há projetos muito importantes que podem reforçar até o processo de inovação dentro de outras empresas e ele se encontra num estado parado, E o gestor concluiu que há um projeto que está parado e a consequência disso foi por conta de uma falta de compromisso de uma empresa que se interessou em comprar o projeto, mas na hora de resolver as burocracias legais, o empresário não apareceu. Entrando agora na 10ª pergunta, na última, é que no ano de 2020, uma pandemia se expandiu no Brasil, deixando escolas e muitas empresas totalmente sem atividades. E diante disso, é preciso saber como é que anda o processo, como é que andam os projetos que estão relacionados ao NIT durante esse período de pandemia, em que muitas empresas pararam totalmente as suas atividades. E o servidor afirma que eles estão mantendo o distanciamento social necessário, e que eles estão mantendo as suas atividades, porém totalmente de forma remota.
O projeto teve a finalidade de compreender como é que ocorre a gestão da propriedade intelectual e dos processos de transferência de tecnologia no âmbito de uma instituição pública. E como base, foi realizada uma entrevista que concluiu de forma significativa para o alcance dos resultados dos objetivos específicos. Então, com isso foi possível compreender como é que ocorre a política de inovação, o fluxo de processos existentes no NIT e o papel do gestor dentro desse setor de atividade. Então, o presente projeto alcançou o seu objetivo geral, pois a partir desses podemos entender como é que ocorre a gestão da propriedade intelectual e dos processos de transferência. Concluindo, aqui podemos observar que os 3 objetivos específicos foram alcançados. E algo que eu gostaria de ressaltar é que o Brasil ele tem um grande potencial para o desenvolvimento científico e também tecnológico. E a base para isso é os seus laboratórios desenvolvidos de pesquisa e de inovação. E dentro desse mesmo setor, o NIT ele tem um grande potencial de crescimento. Outra coisa, um fator intrigante que foi evidenciado e analisado após a entrevista é a falta de interesse por parte de empresas para a contratação de serviços ligados ao NIT. Então, é necessário rever os dados e promover uma pesquisa mais sucinta para resolver esse tipo de questão, que ocasiona uma estagnação de projetos. No caso, isso poderia ser uma pesquisa futura.